Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que é, assim, quase um labirinto de espelhos. É uma boa definição. A fonte principal é a análise que o historiador Richard Carrier faz de uma entrevista, e nessa entrevista o renomado estudioso Bart Ehrman é questionado por Tim O'Neill. É uma discussão dentro de outra discussão. Exatamente. E o tema é um dos mais explosivos da história antiga, a existência de Jesus. Pois é, e a nossa missão aqui é mergulhar nesse ringue, sabe? Onde duas visões de mundo sobre a própria história se enfrentam. De um lado, a abordagem mais tradicional, né? Isso, que confia no consenso acadêmico, nas fontes textuais, e do outro, um desafio cético, armado com estatística, com probabilidade. A questão não é decidir quem ganha, mas entender as regras do jogo e como os mesmos textos podem ser lidos de formas tão opostas. Certo. A gente vai focar em dois grandes campos de batalha. Primeiro, a luta sobre as fontes. E depois, a luta sobre as próprias regras da academia. Ok, isso já começa quente. O ponto de partida de tudo, segundo as fontes, é uma acusação de raciocínio circular, algo que os críticos apelidaram de Círculo de Ehrman. Só o nome já soa como uma acusação séria. Como exatamente essa lógica circular funcionaria? Então, a acusação, na sua forma mais simples, é que o Ehrman ele começa assumindo que Jesus existiu, Ok. para então usar essa suposição para interpretar as fontes de uma maneira que prova que ele existiu, mas o Carrier, na análise dele, argumenta que o buraco é bem mais embaixo. A verdadeira questão não é sobre Jesus diretamente, mas sobre a natureza dos evangelhos. Sobre os textos em si? Exato. A pergunta fundamental é: Mateus, Lucas e João são testemunhas independentes de Marcos ou são, essencialmente, obras de ficção elaboradas a partir do que Marcos já tinha escrito? Isso, a partir do que Marcos já havia escrito. E aí que a circularidade entra em jogo, imagino. Como essa questão da independência das fontes se conecta com o argumento circular? Perfeitamente. Funciona assim. Para argumentar que Mateus e Lucas são independentes, apesar de copiarem Marcos, o Ehrman postula a existência de uma robusta tradição oral. Certo, e outras fontes que se perderam. Exatamente, e outras fontes escritas perdidas. Ele diz que as informações extras nesses evangelhos vêm daí. O problema, segundo Carrier, é que depois ele usa esses mesmos evangelhos, que ele agora considera independentes, como prova de que a tradição oral e as fontes perdidas existiram. Entendi. É um argumento que se sustenta no ar.
Ele assume a existência de fontes para provar a independência dos textos e depois usa a independência dos textos para provar a existência das fontes. É um quebra-cabeça. Existe algum exemplo prático nos textos que ilustra essa tensão entre, sei lá, história e invenção? O melhor exemplo é o Evangelho de João. É um consenso quase universal entre os estudiosos, e isso inclui o próprio Ehrman, que o autor de João inventou... Inventou o que exatamente? Longos e complexos discursos teológicos e os colocou na boca de Jesus. São peças literárias que não têm paralelo nos outros evangelhos. E aqui vem um insight fundamental do Carrier, que é uma mudança de perspectiva. Que seria? Não se pode analisar um texto antigo, trecho por trecho, num vácuo. É preciso estabelecer o perfil do autor. Entendi. Então, se o autor já se mostrou um inventor, isso muda a forma como a gente lê o resto do material dele. Exatamente. Se o autor se mostra um inventor criativo em, digamos, 80% da obra, a presunção para os 20% restantes não pode ser a de um historiador fiel. É uma inversão da lógica. É uma mudança de inocente até que se prove o contrário para fictício até que se prove o contrário. E isso com base no próprio comportamento que o autor demonstrou. Certo. Então, quando a gente chega numa história exclusiva de João, como a ressurreição de Lázaro, o Carrier pergunta, por que trataríamos isso como história, se o padrão do autor é invenção teológica? Compreendo a lógica, mas isso não soa um pouco radical? Quer dizer, aplicar uma regra quase estatística a um texto literário antigo, isso não anula a possibilidade de um autor simplesmente ter, sei lá, mudado de estilo ou tido acesso a uma fonte genuína num trecho específico? Essa é a objeção perfeita e é o cerne do debate. A resposta do Carrier seria que não se trata de uma matemática fria, mas de estabelecer uma probabilidade prévia. Uma base de análise. Isso. Em qualquer campo da história, se a gente descobre que um autor inventa consistentemente, o ônus da prova muda. Cabe a quem defende a historicidade de um trecho específico apresentar evidências positivas de que aquele trecho é diferente do resto da obra. Sim. O Ehrman, no vídeo, vira a mesa e pergunta: que evidências eles têm de que João estava inventando tudo? E a resposta do Carrier é: a própria obra de João é a evidência. Ignorar o padrão do autor e tratar cada trecho isoladamente é, para ele, uma falha metodológica grave. E essa ideia de invenção parece criar uma contradição no próprio argumento do Ehrman, em outro ponto, não é? Algo relacionado ao Evangelho de Lucas. Sim, e aqui a coisa fica ainda mais complicada. O Carrier aponta para um momento em que o próprio Ehrman, ao discutir uma cena em Lucas... Qual cena? O retorno de Jesus a Nazaré. O Ehrman admite que o autor pode ter inventado a cena inteira para se adequar a um tema teológico que ele queria desenvolver. Uau! Pelo Carrier, essa é uma concessão devastadora. Se o Ehrman admite que o autor de Lucas era capaz de inventar cenas inteiras, isso enfraquece todo o argumento dele de que o material exclusivo de Lucas deve vir de alguma fonte antiga e perdida. Essa seria a chamada fonte L, certo? Uma fonte hipotética para o material que só aparece em Lucas. Exato. A fonte L é uma hipótese para explicar as histórias que só Lucas conta, como a do bom samaritano ou do filho pródigo, certo? A abordagem tradicional do Ehrman é supor que Lucas obteve isso de uma fonte L. A abordagem do Carrier é mais simples. Por que a gente precisa de uma fonte hipotética quando já temos evidências admitidas pelo próprio Ehrman de que o autor inventava material? A navalha de Ockham. A explicação mais simples. Exatamente. A explicação mais simples, a imaginação do autor, é a mais provável, a menos que haja evidência em contrário. Mas espere, e a famosa fonte Q? Para muitos, essa é a carta na manga, a prova de que Mateus e Lucas tinham acesso a uma fonte muito antiga e independente de Marcos. Isso não quebra o argumento do Carrier de que eles estão só se baseando em Marcos? Você tocou no ponto nevrálgico do debate, que é de fato um pilar da erudição bíblica moderna. A ideia é a seguinte. Pode explicar pra gente. De versículos em comum, principalmente ditos de Jesus que são quase idênticos palavra por palavra. Ok. Mas que não estão em Marcos, que ambos usaram como fonte principal.
Então, por décadas, a solução acadêmica foi propor a existência de um documento perdido, uma coleção de ditos que eles chamaram de que, da palavra alemã Quelle, que significa a fonte. E para o Ehrman, o que é a prova? Para ele e para a maioria, que é a prova de uma tradição muito antiga e independente. Mas o Carrier diria que a fonte que é um castelo de cartas. Como assim? Primeiro, ele aponta que a existência de que está longe de ser um consenso. Muitos estudiosos respeitados, como Mark Goodacre, argumentam de forma convincente que a explicação mais simples é que Lucas simplesmente usou Mateus como uma de suas fontes, além de Marcos. O que eliminaria a necessidade do quê? Exato. Se isso for verdade, que desaparece. Não é mais necessário. Mas, e aqui está o ponto crucial, mesmo que existisse, o Carrier pergunta, que evidência a gente tem de que era um documento histórico? Ah, boa pergunta. Por que não poderia ser apenas outra obra de ficção do início do cristianismo que Mateus e Lucas acharam útil e copiaram? Cada passo É uma suposição em cima de outra. é uma cascata de suposições. Supor que existiu, supor que era independente de Marcos, supor que era historicamente preciso, cada um desses saltos diminui drasticamente a probabilidade da conclusão final. É nesse ponto, quando o debate metodológico sobre as fontes parece estar num impasse, que a conversa muda de marcha de uma forma surpreendente. Totalmente. O foco sai do o que dizem os textos antigos para como os acadêmicos de hoje decidem o que é um argumento válido. O entrevistador, o O'Neill, levanta a questão da revisão por pares, o famoso peer review. E essa mudança é fascinante. O O'Neill menciona um novo livro do Carrier, Obsolete Paradigm, e afirma que ele não passou na revisão por pares, como se isso encerrasse a discussão. A resposta do Carrier e a reação do Ehrman a isso são muito reveladoras. O Carrier esclarece que o livro passou, sim, por uma revisão factual por especialistas, mas foi rejeitado pela editora por outros motivos que ele considera mais ligados a preconceitos do campo. Ok. A grande ironia que ele aponta é a reação do Ehrman na entrevista. O Ehrman parece genuinamente surpreso com algumas das teses centrais do livro. Como a ideia sobre o docetismo, por exemplo? Exatamente. E só para esclarecer, para quem não é familiar, docetismo é a crença antiga de que Jesus apenas parecia humano, mas que seu corpo era uma ilusão e ele não sofreu na cruz. É uma ideia bem complexa. Certo. O Carey argumenta no livro dele, com base em novas pesquisas, que a nossa compreensão tradicional disso está completamente errada e que o docetismo, como a gente imagina, na verdade não existia no primeiro século. Então o argumento do Carrier é: se um especialista do calibre do Ehrman não está ciente dessas discussões que, segundo Carrier, representam um novo consenso entre os especialistas da área, então o livro é claramente novo e relevante. O que contradiz diretamente a justificativa dos revisores para a rejeição, que era de que o livro não trazia nada de novo. Precisamente, e isso nos leva ao que o Carrier chama de gaslighting acadêmico. Um termo forte. Muito. Ele alega que foram historiadores como o Ehrman que por anos insistiram que a teoria do mito de Jesus só seria levada a sério se passasse pelo rigor da revisão por pares. Certo, faz sentido. Agora que a tese passou por esse processo, não só com o livro dele, mas com o de Rafael Lataster, ambos publicados por editoras acadêmicas com revisão por pares, esses mesmos críticos de repente mudam de tom. E dizem o quê? Ah, por que vocês dão tanta importância à revisão por pares? É como se as regras do jogo mudassem no meio da partida. Na entrevista, o Ehrman faz uma analogia para defender a posição dele, comparando a situação com a geologia e o criacionismo. Sim. Ele diz que geólogos não perdem tempo escrevendo artigos com revisão por pares para refutar a ideia de que a Terra tem 6.000 anos, porque a ideia é simplesmente absurda. Fora do campo científico. Isso. Mas para o Carrier, essa é uma analogia completamente falsa e enganosa. É como se alguém dissesse: você só pode entrar neste clube se usar um chapéu azul. Ok. Você passa anos procurando um chapéu azul, finalmente encontra um, entra no clube e a primeira coisa que eles dizem é: por que você está usando esse chapéu ridículo? A regra mudou no momento em que foi cumprida. E por que a analogia seria falsa, na visão dele? Porque o criacionismo da Terra Jovem nunca passou pela revisão por pares da geologia.
nunca atendeu aos padrões do campo. Em contraste, a dúvida sobre a historicidade de Jesus passou. Entendi a diferença. O Carrier enfatiza um ponto que ele considera um escândalo. Segundo ele, os únicos 2 livros monográficos dedicados inteiramente à questão da historicidade, que passaram por revisão por pares em quase um século, o dele e o de Laster, ambos concluem a favor da dúvida, enquanto o outro lado... Enquanto isso, o lado do consenso não produziu uma única monografia revisada por pares para refutar esses argumentos. Para o Carrier, a falha do consenso em se engajar e produzir uma refutação que siga as próprias regras da academia não é um sinal de força. É um sinal de fraqueza. Exatamente. Uma fraqueza que mina a própria validade desse consenso. Então, depois de analisar tudo isso, o que realmente está em jogo aqui? No fim das contas, parece que a discussão vai muito além de um único personagem histórico. Sem dúvida. O debate se desdobra em 2 níveis. No primeiro, é uma batalha sobre metodologia histórica. De um lado, a gente tem uma abordagem que se ancora no consenso e que, por padrão, trata os textos como fontes potencialmente históricas. A menos que se prove o contrário. Isso. Do outro, uma abordagem cética, que argumenta que, para esses gêneros literários específicos, biografias antigas, cheias de milagres e teologia, a presunção padrão deveria ser a de invenção. Exigindo provas externas. Exigindo fortes evidências externas para provar qualquer núcleo histórico. E o segundo nível? O segundo nível é uma batalha sobre a própria natureza do conhecimento acadêmico. E isso nos deixa com uma questão provocativa para refletir. Qual seria? O Carrier argumenta que um consenso acadêmico só tem valor se ele se engaja ativamente com as críticas e as refuta dentro das regras estabelecidas. Se um consenso simplesmente ignora ou desdenha de desafios que atendem aos seus próprios padrões, como a publicação com revisão por pares, ele continua a ser um consenso baseado em evidências? Ou ele se fossiliza e se torna uma forma de dogma, protegido mais pelo prestígio de seus membros do que pela força de seus argumentos? Uma pergunta que vai muito além desse debate. Muito além. E toca no coração de como a gente constrói conhecimento em qualquer área. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.